In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre todos nós e que o amor de Cristo nos reúna com Deus Pai Todo-Poderoso e o Espírito Santo. Tudo isso pela glória de Deus Pai Todo-Poderoso, uma plena comunhão com o vosso Espírito Santo Consolador, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Bom dia para vocês. Hoje falaremos sobre o centro de nossa fé. Todos que são católicos e tal, esse aqui é o centro de nossa fé, a Santa Eucaristia. Por que a Santa Eucaristia é o centro da fé de todo católico? Porque ali verdadeiramente é o corpo e o sangue de Cristo. Pois nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez ele disse: isto é o meu corpo. Ele não falou: isso é o meu memorial. Isso aqui é apenas uma lembrança. Ele literalmente falou: isto é o meu corpo. Fazer isso em memória de mim. Este é o meu sangue. E nós católicos, seja católicos romanos, católicos ortodoxos e etc., nós ali cremos que ali verdadeiramente, após a consagração, já não é mais uma simples hóstia, um simples pão, já não é mais um simples vinho, e sim o corpo e o sangue de nosso Senhor. E temos muitas bases bíblicas para isso, temos versículos em João, temos versículos em 1 Coríntios, tudo falando sobre aquilo. E uma coisa muito triste, pessoas que se dizem católicas e tudo mais, geralmente elas falam: eu sou católico, etc., mas elas acabam não reconhecendo aquilo como verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acabam comungando em pecado mortal. Uma coisa e tal que não é recomendado você fazer. Houve uma história de uma freira que ela acabou consumindo a Santa Eucaristia em pecado mortal. E não foi uma situação muito boa para ela. Infelizmente não foi uma situação boa para ela. Então, quando a gente for comungar, a gente sempre deve se confessar antes de comungar. Porque ali a gente não está simplesmente comendo uma bolacha e tal do dia a dia. O pessoal pensa: ai, aquilo ali deve ser só uma coisinha da missa, uma bolachinha e tudo mais, etc. Ali estamos diante do Cristo sacramentado. Aquilo ali já não é mais um simples pão. Aquilo ali já não é mais um simples vinho. Aquilo ali é o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse. Vamos lá em 1 Coríntios 11, 27, se eu não me engano. E vamos... 1 Coríntios 11, 27. Vamos ver. Aqui está. 11, 27. Aqui. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado quanto ao delito cometido contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, cada um, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor de outro qualquer alimento.
E é isso. O corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma das coisas mais maravilhosas, mais perfeitas que a gente tem na Santa Missa. Se não a coisa mais não, é a coisa mais maravilhosa e tal, porque aquele ali é o centro de nossa fé. Durante todo o rito, seja na missa nova, na missa tridentina e tudo mais, tudo ali tem um começo, até chegar na hora da consagração. E é muito bonito. É uma coisa muito maravilhosa, uma coisa muito edificante. Eu ainda não posso comungar, infelizmente, eu só vou poder comungar após o batismo, mas a cada dia mais eu sinto vontade de comungar. Todas as vezes que eu sonhei que eu estava comungando e tudo mais, isso só aumentou mais a minha expectativa, aumentou mais a minha vontade de comungar, porque é uma coisa muito importante na vida de um cristão. É uma coisa muito importante porque foi uma ordem que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. Igual diz no livro de João, deixa eu até procurar aqui, foi uma ordem que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha nos dado, pois Ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus, pão vivo que desceu dos céus. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Vamos ver. João. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E isso aí é um fato. Quem crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca vai morrer. Quem crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ter a vida eterna. Porque Ele fez uma promessa para nós. Ele não prometeu que teríamos uma vida fácil aqui na Terra. Ele não prometeu que a gente teria riquezas aqui na Terra. Ele não prometeu que a gente simplesmente ia ter toda a felicidade aqui na Terra. Mas quem fizesse a vossa vontade, a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, teria um galardão eterno no reino dos céus. Esse galardão é maravilhoso, é perfeito, não terá mais dor nem sofrimento. Bom, aqui está. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. É a minha carne para a salvação do mundo. E ele disse também, em verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não terá vida em vós mesmos. Pois quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A Santa Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo. Por isso que durante a Eucaristia, a reverência ali para o sacrário, onde está as hóstias, as hóstias que após a consagração
Onde está o vinho, que após a consagração, ali deixa de ser apenas um pão, ali deixa de ser apenas um vinho e se torna verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo. Muitos cristãos primitivos, lá dos tempos dos apóstolos, eles eram chamados de canibais. Eles eram chamados de canibais justamente por isso, pois eles acreditavam que ali verdadeiramente era o corpo e sangue de Cristo. E as pessoas olhavam para eles e falavam: mas vocês são canibais, como vocês podem falar uma coisa dessas? Pois é, quando a pessoa ela é verdadeiramente cristã e crê que ali realmente é o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas são consideradas canibais por muitas pessoas, mas elas são edificadas por Deus, pois ali verdadeiramente elas creem nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali verdadeiramente não é mais um simples pão, não é mais um simples vinho. Ali verdadeiramente é o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de uns bons minutinhos eu sou péssimo em achar versículos, mas aqui está. O primeiro que eu gostaria de mostrar é Lucas 22, 19. Aqui. Depois tomou o pão e deu graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou da mesma sorte o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. É o que acontece na Santa Missa. Ali nós cremos que é verdadeiramente o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para 1 Coríntios 11, 24. Eu sou péssimo mesmo em esse versículo. Eu só tenho alguns decorados. Aí eu tenho mais facilidade de falá-lo. 1 Coríntios 11 e 24. Número 13, número 11. 11 e 24. Aqui. E dando graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado para vós. Fazei isto em memória de mim. Igualmente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que beberdes, todas as vezes que beberdes, todas as vezes que comerdes este pão e beber desse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Aí aqui tem mais uma partezinha. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber desse cálice indignamente será culpado ao delito, o corpo e sangue do Senhor. Muito bem. Aonde eu quero chegar com esses versículos? Aonde eu quero chegar com essas passagens e tudo mais? Porque o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali é uma coisa que deve ter o maior zelo possível. Você não pode simplesmente ir lá comungar o Cristo sacramentado em pecado mortal. Você não pode nem se dizer católico se você pensar diferente disso. Isso aí é um sacrilégio que não tem possibilidade de uma pessoa católica ficar cometendo. Uma pessoa que se diz católica.
A história da freira que eu contei durante o vídeo é um bom exemplo disso. Não consumo do corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em pecado mortal. Você não perde nenhuma hora indo se confessar. Você não perde uma horinha sequer. Eu vi uma postagem no Instagram falando justamente sobre isso. Foi daí que surgiu a ideia do tema do vídeo. Eu abri os comentários da postagem no Instagram. Tipo assim, a postagem falava justamente sobre a Eucaristia, por que a gente não deveria consumi-la em pecado mortal. Falava dos detalhes e tudo mais. Se você tivesse tal coisa e não se confessasse e tal, você não poderia comungar. Beleza. Abri os comentários. Eu saí de lá extremamente decepcionado, pois muita gente que se diz católica tá fazendo da maneira errada. Tá totalmente, infelizmente, cometendo sacrilégio. Comendo o corpo e bebendo de forma indigna o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu falo isso porque eu já vi pessoas e tal. Não é bom a gente ficar apontando o dedo. Ah, aquela pessoa ali tá cheia de pecado. Ah, é. Só que a gente acaba vendo, a gente acaba percebendo certas coisas. Aí, tipo assim, complicado. Porque eles pensam, ai, mas tem que ser tudo do meu jeito. Eu vou lá comungar, tem que ser assim, assim e assim. Eu sou católico, mas eu não faço tudo que a igreja manda. Então você simplesmente não é católico. Se você não segue as doutrinas da igreja, e é uma doutrina que é bíblica, a própria Bíblia fala: quem comer e quem beber do sangue de Nosso Senhor de forma indigna será condenado. Será que as pessoas não entendem que ali não é uma simples bolacha que sai distribuindo para todo mundo, não. Ali é o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você consumir de forma indigna, você está condenando a si mesmo. Muitas pessoas falavam naquele comentário: ai, mas eu faço assim mesmo e é assim mesmo, eu não tenho que ficar seguindo regra nenhuma, não sei o quê. Então, você simplesmente não é católico. Você tá sendo cismático. Você está sendo... Até mesmo nossos irmãos ortodoxos e tal, eles têm o maior zelo possível. Eles simplesmente não vão lá e vão comungando, etc, etc. Mas sabe o que é isso que está ocorrendo aqui no nosso Brasil? Isso aqui é falta de catequese para adultos. É falta de instruir os jovens também a não cometerem tal coisa. É falta de catequese desde a infância. Muitos pais deixam de colocar vossos filhos na catequese. Os próprios pais deixam de ir na catequese. Os próprios padres, eles não estão puxando a orelha dos fiéis e tudo mais. Explicando, não coma de forma indigna. Deveria ter uma homilia do padre justamente sobre isso. Porque talvez o padre falando... talvez muitos fiéis iriam escutar. O problema é que hoje em dia nem o próprio padre católico dentro de uma paróquia, de uma capela católica, está podendo falar a verdade. Lembram do padre que comentou que Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era o único caminho, que as pessoas elas não poderiam ficar frequentando centros de umbanda, centros de etc, de candomblé, sendo católicos? Aí muitos católicos falaram: ai, você está sendo etc, ai, não sei o que. Você não pode professar a fé católica dentro de uma igreja católica que vai ter gente achando ruim. E é engraçado que é só no catolicismo que isso ocorre, né? De você professar a fé que você professa no credo. E vai ter gente ainda achando ruim, filmando e tal, postando na internet. Ah, esse padre tá falando isso.
Imagina se um padre fala, você não pode consumir a Eucaristia de forma indigna. O tanto de pessoa que acha ruim. Porque as pessoas, elas não temem o divino. As pessoas de hoje em dia, elas se esqueceram de Deus. As pessoas de hoje em dia, elas se esqueceram totalmente de Deus. Elas não fazem mais penitências, elas não jejuam, elas não buscam a Deus verdadeiramente, elas comungam em pecado mortal e simplesmente não estão nem aí. Porque elas não temem verdadeiramente a Deus, elas querem fazer a vossa vontade e não a vontade de nosso Senhor. Elas querem, mas eu quero viver de tal forma. Mas a missa tem que ser assim, assim, assim. A igreja que tem que mudar e não eu. Não é a igreja que tem que mudar. Somos nós que temos que mudar. Pois nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um dia disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a vossa cruz e me siga. É a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que deve ser feita, não a nossa. Do contrário, você e tal não pode ser considerado cristão. Se você quer que só a sua vontade seja feita, você não pode ser considerado cristão. Você não pode ser católico. A vontade de Deus deve ser cumprida. Pois a vontade de Deus sendo cumprida, verdadeiramente você estará em comunhão com a Santa Igreja Católica. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais um vídeo explicando as doutrinas de nossa fé, porque infelizmente, de fato, tem muitas pessoas que querem simplesmente fazer as coisas de vossa maneira e não da vontade e não seguir a vontade de Deus. A gente pode mostrar, tá biblicamente aqui tal, não é apenas uma regra da igreja, é instituída por Cristo. E as pessoas querem simplesmente negar, fazer a vossa vontade. Isso não é ser católico. Católico tem que se doar. Católico tem que se negar a todos os dias. Vigiai, irmãos, e orais, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Oremos para que sejamos dignos das promessas de Cristo nosso Senhor. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, tendes piedade de nós. Cristo, tendes piedade de nós. Eu rogo por minha família, por todas as pessoas que amo, pelas pessoas enfermas, por nosso Papa Leão XIV, para que ele continue fazendo um excelentíssimo pontificado. Senhor, eu peço que a cada dia Tu abençoe a todas as pessoas desse mundo. Que a cada dia, Senhor, Tu nos encha com a vossa graça, com a vossa misericórdia, pois cremos, Senhor, que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, e que o vosso Espírito Santo Consolador nos preencha todos os dias e nos guie. Ó Senhor Jesus Cristo, que Tu possas atender às nossas preces. Pedimos que a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que Tu possas, Senhor, mediar para nós até Deus Pai Todo-Poderoso, e que Deus Pai Todo-Poderoso possa conduzir o vosso Espírito Santo Consolador sobre nossas vidas, pois aguardamos a vossa volta. Tudo isso pela glória de Deus Pai Todo-Poderoso e uma plena comunhão com o vosso Espírito Santo Consolador, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. Amém. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum.
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mio Gesù, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, conduc in cielo omnes animas, prae in tim, ilesque maxima indigente misericórdia tua. Amém. Muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo. Desculpem se eu fiquei um pouco parecendo que eu estava bravo no vídeo. Eu não estou bravo, é porque quando eu estou explicando, eu estou comentando de um assunto sério, eu faço umas caras feias mesmo. Mas muito obrigado quem acompanhou até aqui, e salve Maria Imaculada, e que viva Cristo Rei, nosso Senhor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito obrigado por todos e até o próximo vídeo.